Se você está querendo saber como pode dobrar, triplicar, às vezes até aumentar em mais de 5 vezes os seus dividendos, esse aqui vai ser o vídeo mais completo que você podia achar. Eu vou te mostrar coisa que é básica, mas que também assim precisa ser dita, e coisa que também é avançada e precisa ser feita com cautela. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho longo, mas eu duvido que se você ficar até o final e colocar em prática as estratégias que eu vou te passar aqui, você vai se arrepender. Então vem comigo. Fala, maninhos e maninhas, como é que vocês estão? Eu me chamo Elidio, mais conhecido como Maninho, e se esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste no canal, muito bem-vindo ou bem-vinda, e se você já é de casa, é muito bom te ter de volta. Hoje, a gente vai falar aqui de como que a gente consegue aumentar os nossos dividendos, porque assim, muitas vezes parece até que não dá pra gente fazer isso, mas eu quero compartilhar 6 formas que eu tenho feito aqui comigo mesmo, na minha carteira, e tem me dado resultado. Vamos começar pelas estratégias mais básicas primeiro, para depois a gente chegar no assunto um pouco mais avançado. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma carteira focada em dividendos. Parece uma coisa óbvia aqui, mas assim, a gente precisa fazer a construção da nossa carteira comprando ações que sejam boas pagadoras de dividendos. É básico? É básico, mas assim, o básico muitas vezes precisa ser dito. E tem gente que dá mole com isso. Eu quero que a minha carteira de investimentos gere uma renda passiva para mim mensalmente. Então o meu foco é ter ações que paguem dividendos e proporcionem isso. Eu não quero aqui só ter ação que tem um potencial alto de valorização sem que ela me entregue uma grana ao longo do processo. Porque se eu olhar só para valorização, lá na frente eu vou ter que vender a minha ação para realizar esse lucro que eu tive e aí sim poder usar o dinheiro. Então o que vai acabar acontecendo? Eu vou diminuir o meu patrimônio no final. Eu não quero essa redução. Eu prefiro ter o patrimônio e esse patrimônio possa me gerar dinheiro todos os meses. Vocês conseguiram entender aqui a diferença? Vamos para um exemplo prático para você poder ver a diferença disso aqui, ó. Imagina que você tem essa carteira. A Equatorial, que é de geração, transmissão e distribuição de energia, que é essa EQTL3. Você tem a Light, que é uma empresa de distribuição aqui do Rio de Janeiro. Você tem o Banco Pan, que é o antigo Banco Pan-Americano, tá? Que é BPAN4. E você tem uma empresa aqui focada no segmento de papel e celulose, que é a Melhoramentos, MSPA3. Quando você vai ver os dividendos dessas empresas aqui, você vai ver que a Equatorial está te pagando 1,05 ao ano, a Light não dá nada, o Banco Pan dá 2,44% ao ano e a Melhoramentos dá 0,13%. Quando você vai ver essas empresas aqui, elas tiveram um alto crescimento no valor delas, só que assim, em dividend yield, elas não entregam muita coisa. O dividend yield dessa carteira está em mais ou menos 0,9% ao ano. Agora, olha só, se você substituísse essas empresas que eu acabei de falar por outras empresas do mesmo setor, você ia ter uma diferença grande no teu dividend yield. Vamos ver aqui agora, por exemplo, essa outra carteira. A gente tem a Engie, que é a maior produtora de energia do país. Eu podia até ter colocado aqui a CEMIG, que está com um dividend yield mais alto, mas eu coloquei a Engie para você ver que com esse valor já vai ter uma baita diferença. A gente tem a Taesa, que é uma grande empresa no nosso país de transmissão de energia. A gente tem o Banco do Brasil, no segmento aqui bancário, e a Klabin, para poder compor aqui a nossa carteira. Quando você vai ver, cada uma dessas empresas aqui tem um dividend yield diferente daquelas que a gente falou. Repara só, a Engie está com 7,23%, a Taesa está com 6,30% ao ano, o Banco do Brasil próximo aqui de 8% e a Klabin com 5,2% ao ano. Nessa nova carteira, o dividend yield passou para mais de 6,7% ao ano. É praticamente 7 vezes a mais do que o que você tinha na carteira anterior. Olha como é que é poderoso você escolher as melhores empresas dos determinados setores focadas em dividendos. A segunda estratégia aqui que eu quero falar é o reinvestimento dos dividendos. Outra coisa básica, vamos chamar assim, né, que é de você reinvestir os seus dividendos. Só que, gente, isso aqui é muito poderoso. Só que você só percebe realmente o benefício disso no longo prazo. Porque no início parece que a coisa não vai fazer muita diferença. Eu fiz até um vídeo sobre fundos imobiliários, que eu vou deixar aqui nos cards, onde a lógica pode ser aplicada para o caso aqui das ações. Tem até uma parte do vídeo que eu falo desse efeito. Eu vou até te mostrar um pedacinho, olha só. Nessa hora que eu mostrei o gráfico aqui, eu não estava colocando na planilha a possibilidade de se reinvestir os dividendos. Então você vê que ficava um negócio flat aqui com os fundos imobiliários, era uma curva aqui normal, uma crescente aqui linear. Quando a gente começa a reinvestir os dividendos, olha como é que a curva ficava, bem mais acelerada. Você vê que aqui, ó, a gente está falando de chegar em 30 anos com R$
1.400 e poucos reais. Enquanto que no cenário anterior, a gente estava falando que ia chegar nos mesmos 30 anos com 276. Olha como é que isso aqui já era uma diferença gritante só com fundos imobiliários. Depois então você dá uma assistida lá nesse vídeo. Agora, se você não quer acreditar no que eu falei, só porque eu te mostrei aqui uma planilha que eu mesmo que fiz, eu vou te mostrar 3 gráficos de ações para você poder ver e comprovar. Se liga só. Nesse primeiro aqui, a gente está vendo o efeito das ações da Taesa. A curva azul, que é se você tivesse feito o investimento da Taesa lá em 2007 e não tivesse aportado mais nada, você ia ter uns, sei lá, 350 aqui, tá próximo aqui dos 400, né? De rentabilidade. Agora se liga na curva laranja. Se você tivesse reinvestido os seus dividendos, sempre que você tivesse recebido eles, você ia ter em 2021 uma rentabilidade de 1.200%. É muita diferença. Agora vê só que no início não tinha tanta diferença assim. Só conforme o tempo foi passando que a curva foi abrindo e a diferença ficou muito grande. Um outro gráfico que eu gosto de mostrar é esse aqui da Itaúsa. Se você tivesse colocado R$100 no início dos anos 2000, você ia ter próximo de 500 em 2020. Isso se você tivesse gasto todos os seus dividendos. Torrou isso na cachaça. O meu corpo é só álcool! Eu sou feito de Itaipava! Agora, se você tivesse reinvestido essa grana, você ia ver que você ia estar com próximo de R$4.000. E para você não achar que é uma ação ou outra que eu trouxe para cá, que eu tô trazendo uma visão enviesada, eu trouxe um terceiro gráfico que mostra o Ibovespa, que para quem não sabe, o Ibovespa é uma carteira que tem várias ações dentro dele. Analisando 20 anos, ou seja, pegando aqui de 99 até 2019, você vê que sem você reinvestir, você teria um retorno de 812%, enquanto reinvestindo você tem quase 3.000% de retorno. Agora sim, é óbvio que nem sempre você vai conseguir reinvestir exatamente o valor que você recebeu, porque no início você recebe muito pouco. Mas então você faz o seguinte, cara, deixa o dinheiro lá parado para você acumular o necessário até que você consiga comprar uma única ação a mais. Não vai torrar esse dinheiro, hein? Então agora, vamos para as estratégias um pouquinho menos faladas. Mas assim, eu precisava começar com essas duas porque isso aqui é o básico. Não adianta você querer correr se você não sabe ainda andar. A terceira que eu quero trazer para vocês é o aluguel de ação. Tem muita gente que não sabe nem que esse negócio é possível de se fazer, ou então tem medo de fazer esse troço porque acha que vai ficar com as ações presas ou então vai até perder essas ações. Cara, alugar as suas ações nada mais é do que emprestar elas para alguém durante um determinado período e esse alguém vai te pagar uma remuneração por isso. Aí você pode até se perguntar assim: eita, maninho, mas cara, pra que uma pessoa ia pegar as minhas ações emprestadas? Aí eu vou te dar algumas ideias aqui, ó. Ele vai poder fazer o que ele quiser com essa ação, sem ter de fato comprado a ação. Ele só vai ter pago o aluguel, só vai ter esse gasto. Só que o que ele vai poder fazer? Ele vai poder vender a sua ação e depois recomprar ela, porque ele tá vendo que o mercado vai entrar numa maré de baixa, então ele vende um pouco mais alto e recompra mais barato, então ele faz esse spread aqui. Ele pode fazer estratégia com opções, usando a sua ação como garantia. Então assim, ele pode fazer um bando de coisa, não vou me estender aqui. Só que o ponto mais importante que eu quero que você entenda: não vai acontecer nada com as tuas ações. Depois elas vão voltar para você bonitinho. Agora, uma outra dúvida que você pode estar pensando é o seguinte: vamos olhar para o outro lado, né? Por que eu ia querer alugar as minhas ações, maninho? Porque, cara, se você é um investidor de longo prazo, você vai ficar com essas ações na sua carteira paradas lá por muito tempo. Então, por que não conseguir remunerar um pouquinho em cima delas? Elas estão ali paradas o tempo todo mesmo. Não vai doer se você fizer isso. E assim, não é difícil de você colocá-las para alugar. Só tem que ver qual que é a regra com a sua corretora, porque cada uma é de um jeito, mas o processo certamente não vai ser nada complexo para sua corretora. Só você procurar um vídeo no YouTube, colocando o nome da tua corretora e adicionando ali aluguel de ação, que vai ter algum vídeo da própria corretora te explicando direitinho como é que faz. E o valor que você recebe por esse aluguel não é muita coisa. Até porque as corretoras, elas comem uma boa parte desse aluguel por conta das taxas e você também paga imposto. Eu vou te dar um exemplo aqui com a minha carteira, porque eu tô falando as coisas para você, não é de orelhudo aqui não. Eu faço esse negócio todo com a minha própria carteira. Então dá uma olhada só nesse print que eu vou colocar aqui na tela. Eu recebi R$2 pelo aluguel aqui de Petrobras, a XP pegou uma taxa de 60 centavos e eu tive ainda que pagar 45 centavos de imposto. Então no final eu fiquei praticamente com R$1. Antes aqui de tu falar que R$1 não é nada, pensa o seguinte: eu tenho poucas ações da Petrobras e além da Petrobras eu também deixo a minha carteira inteira disponível para poder fazer o aluguel das ações. Então vão ter casos diferentes desse aqui que ficou com R$1, como esse aqui da Raizen, que é outro print que eu vou trazer para vocês, onde eu recebi R$22 já líquido, pagando a XP e o imposto de renda. Isso aqui, cara, é quase que um dividendo da própria ação. Então para de achar desculpa para você não fazer e começa a
procurar o que você tem que fazer para começar a botar em prática. E como é que tu vê mais ou menos como é que tá esse mercado aí de aluguel de ações? Dá uma olhada só aqui no site do Status Invest, ó. Tô pegando aqui o exemplo da Raizen, tá? Que eu acabei de falar. Então se você for ver, a Raizen hoje tá 3,46 e o dividend yield dela tá em 5,13. Se você for um pouquinho mais aqui embaixo, ó, vai aparecer como é que tá o aluguel de ações da Raizen. Repara que o tomador aqui, ó, e o doador estão recebendo em média 4,49%. Então vou repetir, ela tá pagando quase 5% de dividend yield aqui em cima, só de você ter ação. E se você colocar ela para alugar, ela te dá mais quase 5%. Então você quase que dobra o valor que você já ia receber dessa ação. Aí você pode ver aqui também o aluguel de várias outras empresas para você poder dar uma olhada como é que estão as taxas e tudo mais. Se você fizer essa brincadeira aqui com todas as suas ações, não vão ser todas no caso da Raizen, né? Quanto mais risco, maior o retorno. Vão ter casos como o da Petrobras, que vai pagar bem menos, Banco do Brasil, que vai pagar bem menos. No ano todo, assim, você consegue aumentar, muitas das vezes, 1% o seu dividend yield total. E se tu acha que 1% não faz diferença, dá uma olhada só nessa calculadora aqui para você poder ver o impacto disso no longo prazo. Ó, vou botar aqui o valor inicial, você botou 10 mil, a uma taxa de juros de 10% por um período de 30 anos. Não vou nem colocar investimentos mensais porque o negócio fica até maior, mas dá uma olhada. Vamos calcular. Então ele viu aqui, ó, que eu teria 174 mil ao final desses 30 anos com uma taxa de juros a 10%. Se eu aumentar só 1%, olha como é que a brincadeira fica. Eu aumento quase 50 mil reais só por conta desse 1%, sem ter feito nada mais, só com o aluguel das ações, porque eu cliquei lá num botãozinho específico e o negócio agora começou a me dar esse valor por si, sem eu ter que fazer nada mais por isso. Então fala pra mim, maninhos e maninhas, vale a pena colocar as ações para alugar ou você vai ficar dormindo aí na selva e vai deixá-las paradas sem rentabilizar? E se você não conhecia esse negócio, fala aí pra mim nos comentários. Agora eu vou parar de dormir na selva e vou começar amanhã já a botar minhas ações para alugar. Passamos da metade aqui, eu sei que o vídeo é longo, mas é porque a gente tem que trazer muito detalhe para tu entender de vez esse negócio. Vamos falar então agora aqui da quarta estratégia que eu trouxe para vocês. Presta atenção, é a gente olhar para o preço médio. Muita gente acha que o preço médio não é importante. O que mais importante é você achar uma boa empresa e comprar ela independente do preço. Mas para mim isso é uma grande maluquice, porque assim, ação boa tem aos montes na bolsa de valores e vão ter vários momentos em que essas ações, por mais que elas sejam muito boas, elas também estão muito caras. Só que a galera não olha pra isso. Ela vai lá e compra porque tá todo mundo comprando e ela não quer saber mais. Aí depois o mercado se ajusta pro preço justo, o cidadão fica no prejuízo e acha que a bolsa de valores é loteria. Além disso, o preço médio vai impactar demais no seu dividend yield real. Quer ver só o que eu tô falando? Vamos pegar o Banco do Brasil como exemplo. Se liga. Hoje, o Banco do Brasil tá cotado a 57,29 e ele pagou um dividend yield médio aqui de 8,07%. Então vamos calcular quanto é que isso dá em dinheiro. Ó, vai ser 57,29 vezes 8,07%. Então tá dando aqui 4,62. Esse é o valor que o Banco do Brasil pagou nos últimos 12 meses. Só que eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira. Eu não tô com o valor de 57,29. Eu tô com o valor nele de 34,62. Então se eu pego os mesmos 4,62 que eu recebi, né, e divido por 34,62, que é o meu preço médio, repara, vou multiplicar aqui por 100 para ficar mais fácil, repara que o meu dividend yield, ele não está 8,07, ele está 13,3%. Ou seja, eu tô com mais do que 5 pontos percentuais acima do dividend yield que hoje está tendo devido à cotação do Banco do Brasil. Tá vendo como a diferença é grande? Por isso é super importante você saber se o momento que você está entrando vale a pena ou não vale a pena. E como é que você diminui o seu preço médio? Imagina que você já comprou uma ação e agora você quer diminuir o preço médio porque você entendeu agora a importância. Não vai ter jeito, tu vai ter que comprar a ação mais barata. Porque imagina o seguinte, imagina que você comprou uma ação a R$100 e hoje ela tá 50. Você viu que não teve nenhum motivo que explicasse essa redução de valor da empresa. Está sendo um desespero do mercado. Então, se você comprar mais uma ação a R$50, o seu preço médio, que antes era 100, vai baixar para 75, porque no final você gastou 150, R$100 na primeira, mais R$50 na segunda, e agora você tem duas ações. Então, quando você divide 150 por 2, você chega em 75. Você pode não acreditar que, assim, essas discrepâncias de valor acontecem, mas acontecem muito. Enquanto tem gente que se desespera porque o negócio está caindo, geralmente essa galera
galera é aquela galera que comprou porque seguiu uma diquinha, nem sabia o que estava fazendo direito. Mas você que analisou a empresa, viu que os fundamentos dela continuam fortes e sólidos, você vai ficar super feliz porque a ação está caindo. Você vai encher o seu bolso com essas ações. Mas assim, isso aqui não é uma regra universal. Como eu falei, tu tem que avaliar por que esse negócio caiu. Não é só porque caiu que você vai comprar mais para poder baixar o seu preço médio. Senão a galera de IRB aí tá comprando até agora para tentar baixar o preço médio e não resolve. Você tem que avaliar se o preço da ação tá caro ou tá barato hoje. Porque ela pode ter caído 10%, mas ainda assim ela tá cara ainda pro valor dela. A gente precisa ter sabedoria pra gente saber até quanto eu aceito pagar por aquela ação e paciência para esperar a ação chegar naquele preço se porventura hoje ela não tá. Porque o mercado em um determinado momento ele vai se ajustar ao preço justo ou muito próximo dele. Vamos então agora para a quinta estratégia, que essa aqui já começa a ficar um negócio um pouco mais avançado. O que eu quero falar agora é sobre usar opções. Tem muito curso que nem mostra isso aqui que eu vou falar para vocês e também não vai mostrar a última estratégia que eu ainda vou te ensinar hoje. Eu tô te dando aqui o creme de la creme. Então vê se tu me ajuda, dando um like maroto, compartilhando esse vídeo, porque todo investidor devia conhecer esse negócio e também aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana você vai ter acesso a um conteúdo de primeira que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua trajetória de investimento. Bora então falar das opções. Depois eu posso fazer uns vídeos explicando um pouco mais no detalhe a parte conceitual sobre as opções, porque não é um negócio trivial, tá? É bem complexo. Mas o que eu quero passar aqui para você e implantar essa sementinha na tua cabeça é o seguinte: você pode vender uma opção de venda que são as chamadas put. A pessoa que comprou de você essa opção, ele tem o direito de te vender a ação se bater no preço que vocês acordaram ou se ficar abaixo desse valor. E pensa comigo, se vocês acordaram X e a ação hoje está valendo X mais 5 reais, para que ele vai te vender a X se ele pode vender no mercado a X mais 5? Agora, se essa ação despenca, você vai ser obrigado a comprar dele pelo preço que vocês acordaram. Então se a ação tá X, agora ela tá X menos 5 reais, por mais que você pudesse comprar a ação a mercado 5 reais mais barato, você tem a obrigatoriedade de comprar desse cara daqui, que vocês fizeram esse acordo. Eu quero reforçar aqui que esse assunto é bem avançado, então vai com calma, porque se você for afobado nas opções, você pode perder tudo. Confia em mim, que já aconteceu comigo. A estratégia que eu tô falando aqui, ela é bem básica dentro desse mundo de opções. Tem coisa bem mais estruturada para poder minimizar a tua perda. Mas para a gente chegar a fazer o complexo, primeiro a gente precisa aprender a fazer o simples e o básico. Então deixa eu te dar um exemplo aqui um pouco mais prático disso que eu comentei, que se chama venda coberta com put, para você ficar um pouquinho mais familiarizado com os termos como um todo. Vamos voltar aqui pro exemplo do Banco do Brasil. Então assim, ó, o Banco do Brasil, de novo, tá R$ 57,29. Então imagina que eu fosse comprar o Banco do Brasil hoje. Eu ia pagar quanto? R$ 57,29. Que dá uma olhada na estratégia que eu comentei, ó. Eu vou aqui pro site do opções.net, tá? Que é um site que tem a lista de todas as opções que tem no mercado, com seus vencimentos, o quanto que elas estão valendo, né? Isso aqui tem uma defasagem de um dia, se eu não me engano, dá para você poder pagar aqui a ferramenta e você ter uma visão mais online aqui de como é que estão essas coisas. Mas vamos aqui pro assunto que interessa, ó. Vamos procurar aqui o ativo, que é o BBAS3, que é o Banco do Brasil. Então ele vai trazer, ó, tá 57,29 o último pregão. Beleza, você vem aqui e você vai filtrar primeiro por put, que é o caso que eu comentei. Você vai ver que existem vários tipos aqui, ó. Você tem todas essas opções aqui porque tá filtrado de acordo com o vencimento, tá? Tá vendo aqui que o vencimento é no dia 19/4, então tá a coisa de um mês pra frente. Qual que é o lance? Imagina que você já ia comprar as ações do Banco do Brasil hoje e ela tá custando R$ 57,29. Eu podia vender uma opção, por exemplo, essa daqui, a R$ 57,44, ou seja, eu tô me comprometendo a comprar a R$ 57,44, até porque ela hoje já tá R$ 57,29. Então essa é uma das estratégias, onde você está comprando pelo valor que está muito próximo de quanto ela está valendo hoje. Você vê que o prêmio que estão pagando, ó, é esse 1,13. Então repara, se eu fosse comprar 100 ações do Banco do Brasil, ao invés de eu pagar R$ 57,29 em cada uma, eu lanço uma opção aqui de R$ 57,44 e eu vou receber de volta, como se fosse um cashback aqui, 1,13. Então assim, o que pode acontecer aqui? Basicamente duas coisas, né? Lá no vencimento, o Banco do Brasil pode estar no valor acima do que esses 57,44 que vocês acordaram hoje, ou ele pode estar abaixo. Se o valor do Banco do Brasil estiver acima dos 57,44, o cara não vai te vender a ação. Por quê? Porque é melhor para ele ter perdido aquele dinheiro lá que ele te deu 1,13 e chegar e vender a mercado a ação dele, porque ele vai conseguir um valor maior. Agora,
Se tiver abaixo disso, imagina que caiu para R$52 a ação do Banco do Brasil. Vai valer mais a pena ele te vender a 57, porque ele está te vendendo a 57, ele pode recomprar hoje a 52 e ele só desembolsou esse 1,13 para isso. Aí você vai pensar assim, Pô, então eu me ferrei, porque eu podia ter comprado a 52. mas pensa que você ia comprar hoje, em março. E isso aqui está acontecendo lá em abril. Não tem como você saber o que vai acontecer. Então, se porventura você já tivesse comprado a ação a mercado em março, você já ia ter tido essa queda no valor do ativo. Só que com esse 1,13 que você recebeu de volta, essa queda é menor. Deu para vocês entenderem aqui esse negócio? É um assunto avançado. Não é para meter o pé pela mão, mas já planta aquela sementinha na tua cabeça. E fica ligado aí que depois eu vou fazer uns vídeos explicando um pouco mais sobre opções, mas a parte mais conceitual, porque eu não quero que ninguém faça uma cagada gigante aqui. Vamos então para mais uma estratégia que nem curso pago te dá, hein? Você tem que escolher o ticker certo da ação. Esse negócio aqui também tem um nome bonitinho, que se chama defasagem. Tem ação que você vai comprar que só tem um ticker. Ticker é o nome que a gente usa para poder achar essa ação dentro da nossa corretora. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, você vai ver lá que é BBAS3. Ele só tem esse um ticker. Só que tem outras ações que tem mais de uma opção. E aí, para essas, tu tem que ficar ligado. Porque nesse caso, você vai poder escolher 3 tipos de ação. As com final 3, as com final 4 e as com final 11. Aí o Zé Ruela vai lá, joga no Google, rapidinho o seguinte. Ele quer saber só a diferença entre essas 3 ações. Aí ele se depara com a seguinte explicação. As com final 3 são ações ordinárias que te dão direito a voto. As com final 4 são as ações preferenciais que geralmente te dão 10% a mais de dividendo. E as ações com final 11, que também são chamadas de uni, onde na verdade isso não é uma ação, e sim um pacote que tem tanto as ações ordinárias, que dão direito a voto, quanto as preferenciais, que dão os 10% a mais lá de dividendos em alguns casos. Aí, esse ser humano brilhante tira uma conclusão baseada em 30 segundos de pesquisa. Pô, se a ação com final 4 dá 10% a mais de dividendo, é nela mesmo que eu vou. Como diria o nosso amigo Theo José, não é assim. Não, Mário Gomes, não é assim. Você tem que avaliar se está valendo realmente mais a pena comprar essa ação preferencial. Vou te dar um exemplo aqui, usando o Banco Santander, dá só uma olhada. O Santander é esse caso aqui, que tem os 3 tipos de ação. Vamos dar uma olhada na ordinária, na preferencial e na unit. Se a gente olhar aqui para a ação ordinária, o Santander pagou quase 77 centavos de rendimento. Já a ação preferencial, o Santander pagou 84, quase 85 centavos aqui. Ou seja, 10% a mais na preferencial do que na ordinária. Mas olha só, o preço delas também é diferente. Tem uma aqui custando, cadê? R$13,41 e a outra custando R$15,11. Então o Zé Ruela, que só pesquisou 30 segundos, iria comprar de cara aqui a ação com final 4, que é a preferencial. Só que o preço dela está muito mais alto. Olha o quanto está impactando no dividend yield. A Sambi 3 aqui, ó, que é a ordinária, ela está com um yield de 5,73. E a Sambi 4 está com yield de 5,59. É a mesma empresa. Só que se você comprar a ação ordinária, você vai ter um dividendo um pouco maior. Parece que esse negócio não faz diferença, né? 0,1%, esse negócio não é nada. Mas se você tem 10 empresas na sua carteira, por exemplo, pode chegar que esse negócio vire 1% para você no dividend yield do teu ano. E lembra lá daquela comparação que a gente fez com a calculadora, onde a gente vê o impacto desse 1%. E para você poder entender um pouco mais sobre defasagem, dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado, que eu te explico no detalhe, só que usando as opções da Taesa. Então acorda aí e clica logo nesse vídeo. Até o próximo papo. Fui!